Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro de Tiago, aqui na Bíblia de Estudo Joyce Meyer, versão NVI. Deixei marcado? Deixei, tá aqui. Então hoje, nós vamos ler o capítulo 2, capítulo 3, tem umas notas de aplicação para a vida, tá? E tem um quadro, o poder da língua. Então, vamos lá. Capítulo 2, proibida a acepção de pessoas. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você, fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido junto, sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Fé e obras. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho?
Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Capítulo 3. O domínio sobre a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Os dois tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos às notas. 2. Primeiro, declare a palavra. Uma breve oração. Senhor, ajuda-me a lembrar que a fé que não é acompanhada de obras de obediência está morta. Adaptado de Tiago 2,17. Primeira aplicação para a vida. Nossas palavras são expressões verbais das nossas almas. Até que nossa língua seja controlada e submetida ao Senhor, Ele não pode redimir e restaurar nossas almas, nossas mentes, nossa vontade e nossas emoções. Mais uma aplicação para a vida aqui. Tiago 3, 15 a 10 nos ensina sobre o poder da língua. Realmente há poder na língua para o bem ou para o mal. Podemos abençoar a nós mesmos ou amaldiçoar a nós mesmos pelo modo como falamos. Quando abençoamos, falamos bem de alguém. Quando amaldiçoamos, falamos mal de alguém. Com as palavras de nossa boca, você e eu podemos abençoar nossas próprias vidas e trazer alegria a elas, ou podemos amaldiçoá-las e trazer infelicidade sobre nós mesmos. Eu o encorajo a pedir a Deus para ajudá-lo a controlar sua língua.
Aprenda a falar abençoando e não amaldiçoando, e veja a alegria que encherá sua vida como consequência. O poder da língua. A Bíblia fala muito sobre a língua e as palavras que saem da nossa boca. A língua detém o poder da vida e da morte. Vê Provérbios 18, 21. O apóstolo Tiago disse que se um homem pode controlar sua língua, ele tem o caráter plenamente desenvolvido e também pode controlar todo o seu ser. Vê Tiago 3:2. A língua é um pequeno membro do corpo, mas causa problemas tremendos. Os relacionamentos muitas vezes terminam por causa de coisas que são ditas ou não são ditas. As pessoas perdem empregos, causam conflitos e desentendimentos, colocam-se em situações embaraçosas, tudo por causa desse pequeno órgão, a língua. Nenhum homem pode domar a língua, portanto, precisamos de ajuda de Deus. O rei Davi orou para que Deus colocasse um guarda sobre sua boca. Ver Salmo 141:3. Ele também orou para que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração fossem aceitáveis aos olhos de Deus. Ver Salmo 19:14. Davi sabia que não podia controlar sua língua sem a ajuda de Deus. E nós também não podemos. Devemos evitar todas as palavras ásperas, duras e injustas. Ver Isaías 58:9. Jesus disse que devemos tomar o seu jugo sobre nós e aprender dele, porque ele é manso e humilde. Não é áspero, duro, não fere nem pressiona ninguém. Ver Mateus 11, 29 e 30. Uma língua amável, com o seu poder de cura, é árvore de vida. Mas o falar enganoso esmaga o espírito. Ver Provérbios 15:4. Até o dom da nossa voz é importante porque revela o estado de nosso coração. Podemos dizer palavras de cura ou palavras que ferem. Podemos edificar e construir ou desanimar e derrubar. Palavras são receptáculos de poder e contêm energia positiva ou negativa. A decisão cabe a nós. Palavras são sementes que semeamos e elas definitivamente trazem uma colheita para as nossas vidas. Aqueles que gostam de usar a língua devem comer do fruto das suas palavras, quer sejam para a vida ou para a morte. Provérbios 18, 21. Uma das coisas que devemos nos esforçar para fazer é pensar antes de falar. A Bíblia diz que não devemos ser ásperos com a nossa língua, mas quantas vezes dizemos coisas e depois pensamos: eu gostaria de não ter dito aquilo. Mas então é tarde demais, porque as palavras já estão fazendo o seu trabalho. Recomendo que você faça um estudo completo de todos esses assuntos e uma oração sincera pedindo a ajuda de Deus para domar sua língua. Chegamos ao final do capítulo 3, amanhã a gente dá sequência ao capítulo 4. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.